Salve, querida, por um instante, tudo tranquilo? Eu vi que esses tempos o pessoal estava falando bastante sobre essa última atualização que aconteceu na plataforma do Genera e que muitas pessoas se surpreenderam com os resultados que tiveram, com as mudanças que houveram, outras olharam assim, nossa, realmente melhorou, fez mais sentido com o que eu já tenha pesquisado. E eu tinha dado uma olhada por cima, mas agora realmente eu fui dar uma comparada com o que eu já tinha feito anteriormente num outro vídeo que eu falei do resultado. Vamos dar uma olhada o que mudou de uma coisa com a outra. Bom, de cara dá pra ver que existe realmente uma diferença, houve uma mudança da forma da análise do próprio Genera em cima dos meus dados. E comparando a antiga análise com a atual análise, veja o seguinte. A Europa dava como 93%, foi para 97%. E aqui houve uma inversão. A Judaica estava com 4% e foi para menos de 2%. E as Américas, que estavam com 3%, também ficou abaixo. Mas, ou seja, houve uma mudança ali de posição. E quando a gente abre eles, a gente vê o seguinte. Ele possui um detalhamento melhor, mais aprofundado. Só que perceba o seguinte, a Europa Ocidental, que antes estava com 43, foi para 57. É considerável isso, né? A gente tem um aumento de 14%. Leste europeu, que era 32, foi para 26, caiu bastante. Os Balcãs, 7, foi para 5, ficou na média ali. Ibéria, presta atenção nisso, que antes estava com menos de 3%, subiu para 4%. Basco, ficou ali na mesma. Cáucaso, que tinha antes, nem aparece mais aqui, né? Fennoscândia também, menos 3. O resto manteve mais ou menos isso em relação à Europa. Mas eu quero que dê uma olhada no seguinte. Esse Ibéria que aparece aqui, desde o vídeo que eu falei do resultado do Genera, naquela época eu não sabia desse meu lado ibérico. Tanto é que eu falei, nossa, será? Isso foi uma surpresa para mim tudo. E vamos ver os próximos passos, porque eu não sei nada disso. Com esse vídeo que eu postei, a minha tia do lado paterno, ela olhou pra mim e falou, ué, mas e o nosso lado português? Eu olhei assim pra ela, tia, que lado português? Ué, o pai da Engrácia, sempre ouvi dizer, o pai da Engrácia, que no caso é a avó dela, né, minha bisavó, sempre ouvi dizer que ele era português, ou tinha uma origem portuguesa. Tia do céu! Mas faz anos que eu pesquiso e você nunca me falou isso, né? Sempre eu soube da história de que ela era ou uma indígena, ou sim, pura, assim, né? Como se fosse uma indígena retirada do mato, aquela história que pega no lasco, eu já falei no outro vídeo. Nunca soube nada direito relacionado a esse ramo. Então, esse lado ibérico, que é um lado português, não sei a que ponto é esse português, esse ramo, que seria o Manuel da Costa Cidral, o pai da Engrácia, meu trisavô, se ele seria um português ou já um descendente de português, mas o fato é que subiu esse lado ibérico e para mim faz mais sentido agora. E esse Europa Ocidental faz muito sentido para mim, ele ter aumentado esse valor. Eu tinha ficado estranhado um pouco esse resultado de 43%, agora 57%. Faz um pouco mais de sentido. Em compensação, quando a gente vem para as Américas, acontece o seguinte, acontece uma redução, vamos dizer assim, geográfica, né? Porque antes havia Amazônia, América Central e Patagônia, enquanto agora só existe América Central. Que seria realmente esse meu lado, dessa minha bisavó, Engrácia. E é legal porque várias pessoas me ajudaram a me aprofundar um pouco nesse lado, nesse aspecto indígena, que faz um tanto de sentido. O Judaica, sim, ele diminui mais porque nunca encontrei nada relacionado a esse aspecto. Então, faz sentido ele ter diminuído, porque na época, quando apareceu ali 4%, pra mim seria foi uma surpresa, né? Então, sei lá, eu até que estranhei. A gente tem que entender que toda essa análise do nosso DNA, desse teste de ancestralidade, ele não é um fim na nossa pesquisa, ele é um meio, é uma forma de a gente poder se aprofundar mais na nossa pesquisa. Não é pra gente olhar assim, nossa, a gente tem 97% europeu, então eu sou 97% europeu. Tá, e daí? Mas são pontos, são dicas como esse ibérico que surgiu ali, pra mim, lá em 2020,
que eu não fazia ideia, e abriu um caminho para minha pesquisa, que eu até então não sabia. Então vale muito a pena isso como um meio, é uma ferramenta dentro da pesquisa genealógica. Obviamente os dados aqui não são exatos, não vamos olhar assim, não, agora eu tenho 57% alemão, francês e holandês que seja ali. Não, porque antes eu não tinha esse 57, eu tinha 43 que eu falei. Ou seja, o dado foi alterado. Então, peraí, mudou a minha essência? Não, não mudou. A análise foi alterada. Então, a gente não pode confiar fielmente nisso aqui. São caminhos que a gente tem que usar dentro da nossa pesquisa genealógica. Isso aqui é uma ferramenta. Assim como os documentos são tão importantes quanto para a gente ir comprovando os dados. E não se esqueça do terceiro ponto, que são as histórias dos nossos familiares, as histórias orais que passaram de geração em geração até chegar na gente. São os 3 pilares que eu vejo muito importantes dentro da genealogia, mas eu já falei sobre isso e fica para um próximo vídeo se a gente for se aprofundar mais. Beleza? Acho que ficou tranquilo, né? Um grande abraço.